Líderes do PT se reuniram neste sábado em Brasília pela primeira vez desde a eleição do novo presidente Edinho Silva. O partido discutiu o planejamento para as eleições de 2026, incluindo o futuro do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Fabrício Naits, que tem os detalhes. Mirando a corrida eleitoral do ano que vem, o novo presidente do PT, Edinho Silva, reforçou o compromisso com a busca pelo apoio do Centrão à reeleição de Lula, mas não abriu mão das críticas às lideranças do partido. E nós vamos continuar dialogando com essas lideranças, porque são lideranças importantes, que o presidente Lula tem chamado para dialogar, para que eles reflitam sobre possíveis contradições criadas pelos dirigentes partidários em relação a eles estarem no governo. Eles não foram obrigados a entrar no governo. Eles entraram porque eles escolheram estar com o governo Lula. Se os dirigentes partidários estão criando contradições, em algum momento, essas lideranças que apoiam o governo do presidente Lula terão que fazer escolhas. E nós vamos trabalhar para que as escolhas sejam estar com o presidente Lula em 26. A fala de Edinho coincide com a formalização da federação entre União e Brasil e PP, que ocupam 4 ministérios, na última terça-feira. Também nesta semana, governadores e presidentes de siglas ligadas ao Centrão, como o MDB, o PSD e o Republicanos, se reuniram em um evento organizado pelo presidente do União, Antônio Rueda, em meio a uma possível articulação para 2026. Já focando nas disputas estaduais, o Partido dos Trabalhadores pretende fortalecer os palanques pelo país. Uma das possibilidades defendidas pela nova liderança é a de que o atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad, concorra mais uma vez ao governo de São Paulo. Por acreditarmos que a Constituição de 26 vai exigir muito de nós, as nossas principais lideranças terão que cumprir o papel eleitoral. As nossas lideranças sabem disso, mas eu não tenho nenhuma dúvida que não só o ministro Fernando Haddad, que é uma liderança de primeira grandeza do Partido dos Trabalhadores, é uma liderança que hoje tem condições de disputar qualquer eleição no nosso país, não só ele, mas todas as demais lideranças que hoje são reconhecidas pela sociedade terão que ter missão eleitoral em 26. Oficialmente, Haddad afirma não ter interesse em disputar eleições no próximo ano. Mas nos bastidores petistas, a participação do ex-prefeito de São Paulo já é dada quase como certa, com uma vaga ao Senado também na mira. Neste cenário, o atual vice-presidente Geraldo Alckmin, do PSB, poderia entrar na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes, cargo que ele já ocupou em 2 ocasiões. Buscando ampliar a votação em diferentes setores da sociedade, Edinho também avaliou a participação da comunidade evangélica. Segundo o presidente do PT, os programas sociais do governo, como Minha Casa Minha Vida, servem como ponte para o diálogo com religiosos em todo o país. Nós sabemos que nós temos que trabalhar para que essa aproximação exista cada vez mais. O PT tem muitas lideranças evangélicas. Nós temos parlamentares evangélicos, nós temos lideranças sindicais evangélicas, lideranças dos movimentos sociais evangélicos. O que nós temos é que temos presença junto às comunidades evangélicas, dialogando, conversando e rompendo com esse preconceito que se criou. Depois da escolha da nova executiva petista, que passará a ser ocupada pela corrente Construindo um Novo Brasil, o partido torna as atenções às manifestações de 7 de setembro. Protestos organizados com movimentos sociais e outras siglas de esquerda devem focar no tema da soberania nacional e entoar críticas ao tarifaço de Donald Trump. De acordo com o presidente do PT, as passeatas devem ser realizadas em todos os estados do país. É mais um tema para a gente ouvir a análise de Gesualdo Almeida e Mônica Rosenberg. Gesualdo, mais um trecho aí do evento do Partido dos Trabalhadores e com essa sinalização de cobrança para alguns ministros e aliados no sentido de tentar reforçar a candidatura do presidente Lula para uma próxima eleição. Como é que você vê todo esse cenário descrito aí pela nossa reportagem e apresentado também pelo Edinho Silva? Renato, de tudo que eu vi, o que mais me chama a atenção é que o PT não tem novos nomes, ele não tem novas pessoas para participar das eleições.
E com a finalização da carreira do Lula, que está muito próximo, né, até pela idade que ele tem, é muito difícil que o PT sobreviva para as próximas eleições. Quando se fala do nome do Haddad, ele não é um nome de apelo popular, não tem capitalidade no interior do estado de São Paulo. Já mostrou na capital que também existe uma certa aversão a ele. Ele perdeu uma reeleição estando no cargo de prefeito. E o PT não tem grandes nomes. O governo talvez tenha, que é o Geraldo Alckmin, mas que não é PT. E o Geraldo Alckmin também, quando desponta nas pesquisas, e claro, as pesquisas ainda são muito prematuras, muito embrionárias, mas ele tem menos da metade das intenções de voto do Tarcísio. A se ver também como será movimentado esse jogo de xadrez, esse tabuleiro. Tarcísio será candidato a presidente ou será candidato a governador? De qualquer forma, o PT e o governo precisam de nomes para tentar atrair voto, pensando na reeleição do próprio Lula. Mônica Rosenberg, Gesualdo falou que o PT não tem novos nomes, mas a direita também não está tão diferente assim, ainda está movimentando esse xadrez para 2026. Paula, eu pensei a mesma coisa, o PT não tem nomes e a direita tem um excesso de nomes, um excesso de bons candidatos. E aí a gente fica nessa dificuldade que é, no Brasil, é muito raro a gente votar em alguém por convicção. Em geral, o brasileiro vota para evitar que o outro seja eleito, né? Nós temos essa coisa de tem que olhar qual é a rejeição do candidato, porque sabe que no final o voto vai ser, eu vou votar nesse porque o outro eu acho tão ruim que eu prefiro que seja esse daqui. E esse é o mecanismo eleitoral que nós precisamos quebrar no Brasil. Nós precisamos encontrar líderes que realmente tragam propostas, que tragam soluções, que inspirem as pessoas, que nos deem vontade de engajar. Por que não tem mais manifestação de rua? Ninguém mais quer ir para as ruas? Porque o brasileiro está cansado, está desacreditado, está desesperançoso. E enquanto a gente continuar trazendo os mesmos nomes, ou se não é o mesmo, é um preposto, porque o Haddad chegou a ser apelidado de poste por disputar a candidatura em nome de Lula. E do mesmo jeito, na direita, tem muita gente procurando quem é a pessoa que vai representar Bolsonaro se ele estiver inelegível. Não, nós precisamos de lideranças que tragam soluções, que tragam novas formas de fazer política e que possam inspirar o brasileiro a ir para as urnas com convicção, porque só votar no menos pior, nós já estamos cansados disso.